Gente, eu estou aqui gravando este vídeo sem muita edição, tá? Tá um pouco de barulho aqui, cachorro latindo aqui na rua, mas eu preciso falar uma coisa muito triste para vocês, muito triste. Eu estive conversando com uma pessoa hoje, uma conversa assim reveladora a respeito da realidade que acontece em algumas igrejas protestantes, sobretudo nessa denominação, não vou citar nome, mas eu digo que é uma denominação muito grande no Brasil, protestante, pentecostal, e que eu creio que tem praticamente em todas as cidades e povoados maiores aqui no Brasil. Então, eu conversei com essa irmã a respeito do dinheiro que entra na igreja. Eu observei que nessa denominação, eu frequentei muito já essa denominação, eles não prestam contas dos dízimos que entram. Eles falam sobre ofertas, tá? Eles falam sobre ofertas. No meio protestante, eles diferem muito bem isso, dízimo e ofertas. Oferta é aquilo que você der do seu coração, aquilo que você resolver dar como gratidão a Deus. Muitas vezes cá entre nós, por pressão do pastor também, algumas pessoas ofertam. Mas vamos lá. O dízimo é 10% do que o fiel ganha. Para você ter uma noção, né? Supomos que essa igreja receba mensalmente R$ 10.000 só de oferta. O valor da oferta, evidentemente, é bem menor que o valor do dízimo. Bem menor. Porque a oferta é R$ 2, é R$ 5 que a pessoa geralmente dá. Esse mesmo fiel, no dízimo, como geralmente as pessoas mais pobres ali ganham em torno de um salário mínimo, nós podemos deduzir que o dízimo dessa pessoa mensalmente ela dá ali R$ 100, né? Alguns que ganham pouco menos de um salário mínimo, outros já dão cento e alguma coisa, um pouquinho a mais. Tudo bem. É muito fácil deduzir que o dízimo é um valor bem maior que a oferta. Pois é, nessa grande denominação, especialmente nesta denominação a qual eu me refiro, entra bastante oferta. O valor da oferta é considerável. Entra 10 mil, entra 15 mil só de oferta. Agora você imagine o dízimo. Eu conversando com essa irmã, eu falei, olha, eu acho que nessa sua igreja falta um pouco mais de transparência com relação ao dinheiro que entra. E ela falou, mas prestaram contas, hoje prestaram contas nessa igreja. Eu estava fora dessa igreja, né? Eu estava fora. Houve uma situação, não vou citar aqui, qual a situação que me levou aí nessa igreja, agora recentemente, eu fazendo parte da igreja católica, mas eu ouvi a tal prestação de contas, tá? Eu ouvi sim. E na prestação de contas, lembre-se, o dízimo é um valor bem maior que a oferta. Não se falou do dízimo, muito de se estranhar. Eu conheço muito bem essa denominação, tá? Eu tinha esse costume, sim, de frequentar ela de livre e espontânea vontade. Não era a igreja que eu era membro, mas eu ia lá eventualmente. Tudo bem, eu conheço essa igreja, posso assegurar vocês. E quando eu falei com ela a respeito da prestação de contas, eu falei assim para ela, olha, falaram sim realmente ali da oferta, mas do dízimo não falaram, não prestaram contas. Aí ela disse assim, o dízimo, aqui para que você entenda, o dízimo é o salário do pastor. Ou seja, o que entra de dízimo nem se fala. O que entra de dízimo nem se toca. Mas a oferta, que é um valor bem menor, dali se tira para as despesas da igreja. E o que acontece caso essas ofertas não supram totalmente as necessidades da igreja? Fica nas costas dos fiéis para o próximo mês, para que eles ofertem, além do dízimo, que já é obrigatório, tá? O dízimo, enfatizando aqui, é obrigatório, os fiéis têm que dar todos os meses. Então, o saldo devedor fica ali nas costas dos fiéis, ou seja, eles vão ter que pagar aquilo, ofertando, porque se der dízimo não conta para pagar aquela dívida.
Tá? O dízimo é salário do pastor e tem que dar. Porque se não der, vai para o inferno. Geralmente é assim que eles pregam. Eu prometo para vocês fazer um vídeo sobre dízimo. Vou desmascarar esse sistema religioso baseado no dízimo. Essa exploração excessiva dos fiéis. Eu sinto a necessidade de fazer isso. Pois bem, depois de conversar com essa irmã, eu percebi que ela até se escandalizou um pouco comigo, porque eu não concordei com ela. Ela disse, naturalmente, o interessante que eu achei foi a naturalidade com que ela falou. O dízimo é do pastor, aí a gente não mexe não, é dele. Não podemos tocar, ele não mexe no salário dele. Então, supomos que esta igreja, entre, 10 mil, 15 mil de ofertas. Naturalmente, em uma igreja desse porte, vai entrar 30, 40 mil, até 60 mil reais de dízimo por mês. Cara, isso é um absurdo. Um absurdo. Se esse dinheiro fosse usado para a obra de Deus, como eles chamam, essa igreja não passaria necessidade. Tá? Então eu deixo aqui registrado, sem citar o nome da denominação, sem citar o nome da irmã, não quero comprometer ninguém aqui nesse vídeo, mas citando a situação horrível que eu percebi. E pior, o pior não é a situação da igreja. O pior não é os fiéis serem explorados. O pior é eles passarem por uma lavagem cerebral, serem explorados e concordarem com isso. E ainda defenderem o pastor dizendo, é o salário do pastor. Aqui a gente não pode tocar, ele não abre mão. Isso é um absurdo, gente. Por favor, né?